Graça e paz a todos vocês que estão conosco aqui, né? Que Deus te abençoe. Sou o pastor Marcos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva se você não é ainda inscrito, para receber todas as notificações, não é? Sempre uma mensagem de Deus para você, uma oração, não é? Um conhecimento. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e, acima de tudo, compartilhe com outras pessoas nossas mensagens. Levamos a palavra com Deus com muito zelo, simplicidade e amor pela verdade, tá certo? A doutrina da redenção é um dos temas centrais da teologia cristã, descrevendo o ato de Deus por meio de Jesus Cristo para libertar a humanidade do pecado e da condenação eterna, restaurando a relação quebrada entre Deus e os seres humanos. A redenção envolve a salvação do crente, que é alcançada através da obra sacrificial de Cristo na cruz. Este conceito engloba não apenas o perdão dos pecados, mas também a reconciliação com Deus, a transformação da vida e a promessa de vida eterna. Redenção significa comprar de volta ou libertar. No contexto bíblico, a redenção se refere ao ato de Deus resgatar o ser humano da escravidão do pecado e da morte espiritual por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A redenção é vista como um resgate que foi feito através do sangue de Cristo, que pagou o preço pela libertação dos crentes da condenação e do poder do pecado. Colossenses 1, 13 e 14 diz: "E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados." A redenção é necessária porque, devido ao pecado, a humanidade está separada de Deus e condenada à morte eterna. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, resultando na queda de toda a humanidade. Todos os seres humanos nascem em pecado e por isso precisam ser resgatados de sua condição de alienação e condenação espiritual. Romanos 6 e 23 diz: "O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor." O pecador levou a humanidade à morte espiritual e à separação de Deus, tornando essencial a redenção, que só poderia ser alcançada por meio da obra de Cristo. O preço da redenção é o sacrifício de Jesus na cruz. A Bíblia ensina que o resgate do ser humano do pecado e da morte espiritual foi pago com o sangue de Cristo, que se entregou como sacrifício perfeito e suficiente para satisfazer a justiça divina e reconciliar os crentes com Deus. 1 Pedro 1, 18 e 19, "Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, prata, ouro, que fosse resgatados da vossa maneira de viver, que recebeste por tradição dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado." Jesus pagou o preço da redenção por meio da sua morte sacrificial, tornando possível que os seres humanos fossem perdoados e reconciliados com Deus. O sangue de Cristo foi necessário para a expiação do pecado, que o trouxe a possibilidade de salvação. A redenção inclui perdão dos pecados, sendo um ato da graça de Deus, que perdoa aqueles que creem em Jesus Cristo. Através do sacrifício de Cristo, o crente é libertado da condenação do pecado e sua culpa é removida. O perdão é concedido com base na justiça de Deus, que foi satisfeita por meio de Cristo. 1 João 1,7 diz: "Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." A redenção, portanto, envolve a remissão de todos os pecados daqueles que creem em Cristo, e é pela fé nele que os crentes recebem esse perdão. A redenção também resulta na reconciliação entre o ser humano e Deus. O pecado havia criado uma barreira entre Deus e a humanidade, mas através da morte de Cristo, essa barreira foi removida. A redenção não apenas oferece perdão, mas também restaura a paz e a relação com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: "Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é,
que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa reconciliação possibilita ao crente um relacionamento direto e pessoal com Deus, sem a separação causada pelo pecado. Uma parte importante da redenção é a liberdade do crente em relação ao pecado. A morte do Cristo não apenas perdoa os pecados passados, mas também liberta o crente do poder do pecado em sua vida. A redenção traz a libertação da escravidão espiritual, permitindo que o crente viva uma vida de obediência a Deus. Gálatas 5:1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Estais, pois, firmes e não vos submetais novamente ao jugo de escravidão. Através da redenção, o crente é libertado da tirania do pecado e é capacitado em viver a obediência a Deus no poder do Espírito Santo. A redenção também implica a promessa de vida eterna. Jesus não apenas oferece perdão e reconciliação com Deus, mas também garante aos crentes a vida eterna como parte da sua herança celestial. A redenção resulta na certeza da salvação e da vida eterna com Deus. Tito 2:14 diz: o qual se deu por si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivo, zeloso e de boas obras. A redenção não é apenas uma salvação do pecado e da condenação, mas também o começo da vida eterna, que se realiza plenamente na presença de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia da redenção. A mensagem da cruz, a proclamação do perdão e da reconciliação com Deus, é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. A redenção é a essência do Evangelho. É a fé em Cristo, é o meio pelo qual os indivíduos participam da obra redentora de Deus. Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A redenção não é apenas um ato de libertação do pecado, mas também um chamado para uma nova vida em Cristo. Aqueles que são redimidos são chamados a viver de maneira digna da redenção recebida, buscando a santidade e a obediência a Deus. 1 Pedro 1:18 e 19 diz: sabendo que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, a vossa vã maneira de viver, que recebeste por tradição dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. A doutrina da redenção ensina que, através de Jesus Cristo, Deus resgatou a humanidade do pecado e da morte espiritual, oferecendo perdão, reconciliação e a promessa da vida eterna. A redenção é realizada por meio do sacrifício de Cristo, que pagou o preço pela libertação dos crentes. Essa doutrina é central para a compreensão do Evangelho, que é a boa notícia de que, por meio da fé em Cristo, qualquer pessoa pode ser redimida e restaurada à plena comunhão com Deus. A redenção não apenas liberta do pecado, mas também chama a vida de obediência e santidade, culminando na promessa de vida eterna em Cristo Jesus.